A paz do Senhor a todas as irmãs, em especial as mamães. Eu quero desejar aqui neste dia um feliz Dia das Mães para todas vocês. Hoje o encerramento do nosso projeto, né? Um projeto que nasceu no meu coração, mas foi inspirado pela tia Raquel, lá de Ministro Andreasa, né? Que me inspirou a esta semana, no Dia das Mães, enviar mensagens de reflexões bíblicas neste momento em que nós estamos vivendo, momentos que não têm sido fáceis, né? Mas que o Senhor tem sim nos oportunizado a viver grandes experiências com Ele neste momento. E hoje, nosso último, né, dia da semana, dentro do projeto de reflexões para o Dia das Mães. E eu quero convidar você a ler um texto bíblico. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero compartilhar com você. Deus tem uma palavra especial para o meu coração e para o seu coração. Há 2 dias atrás, eu já tinha proposto a terminarmos a semana falando sobre infância, a importância da infância. E há dois dias atrás, eu estava falando com o Senhor na madrugada, né? E o Senhor falou comigo. Deus provê no deserto. Essa é a mensagem para o último dia. E eu recebi aquela mensagem no meu coração e falei, vou obedecer à voz do Senhor. O Senhor não quer que eu fale neste momento sobre a infância. O Senhor quer que eu fale que Ele é o provedor em meio ao deserto. Olha que mensagem linda, como Deus é maravilhoso e Ele fala conosco. Então eu quero convidar você para ler a Bíblia lá no livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21, no verso 14. Nós iremos ler alguns versos para contextualizar a nossa reflexão hoje. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergueu-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher de terra do Egito. Olha que mensagem linda que Deus tem para nós nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Eu não quero aqui narrar toda a história de Agar. Mas eu quero, de forma sucinta, apenas dar uma resumida para que nós possamos compreender a situação, o contexto que ela estava. Agar, ela era uma egípcia, era muito comum naquela época as pessoas, mesmo na infância, na adolescência, ela ser pega como escrava e ela servia a senhora. Então Agar, ela era a escrava, ela era a ajudadora, né, de Sara. E aí, Sara, não crendo nas palavras do Senhor, né, utilizou-se de Agar para ter um filho. Né? Agar deu um filho a Abraão. E neste momento, quando ela
começa a ocorrer alguns atritos familiares entre eles, né? E dentro desse contexto, Abraão despede Agar, né? E Agar começa agora, de forma errante, andando pelo deserto, sozinha com seu filho. Quando nós começamos a pensar em deserto, nós analisamos que deserto é um lugar muito difícil. É um lugar que, quando nós olhamos para uma floresta, nós vemos folhagem, sombra, rios, pássaros cantando. Isso nos traz uma sensação de conforto. Ao contrário dessa paisagem, o deserto, você olha, né? Às vezes nós não temos contato presencial, mas a gente olha por meio dos vídeos e estudamos a palavra de Deus. O deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar muito quente, muito afadigante, né? Onde traz, assim, muita tristeza, isolamento. E Agar agora, sem saber o que fazer nessa situação, ela percebe que a água que eles vinham trazendo no deserto para tomar já havia acabado. Pois nós sabemos que durante o dia o deserto ele é muito quente. E à noite ele pode se tornar muito e muito frio. Não é um lugar de fácil habitação. Então Agar, aflita, porque estar no deserto é momento de choro, é momento de tristeza, é momento de dificuldade. E quando ela percebe que a água acaba, ela começa a sentir em sua alma uma grande angústia, um grande desespero. Imagina você, minhas queridas, se coloca no lugar dessa mãe. Ao perceber que agora o seu filho morreria de sede. E o que fazer? O que fazer? Agar já saiu numa situação da casa de Abraão de conflito, de angústia. Isso é um peso muito grande emocionalmente. E aí, às vezes, as pessoas começam, dentro dessa caminhada que Agar estava, perder as perspectivas, perder a fé, perder a esperança, né? E começa então Agar se sentir insegura, começa Agar se sentir que era o fim, como podemos dizer, o fim né? Fim como se fosse um buraco sem fim, o fim da história. E muitas vezes eu e você passamos por essa situação onde nós encontramos um determinado momento da nossa vida em que estamos no deserto e que achamos que é o fim. Porque em meio ao deserto, as nossas possibilidades, as nossas... aquilo que a gente já tem ali arraigado e guardado, muitas vezes pode se tornar escasso. Não é somente a água, mas a esperança, a perspectiva de vida, de futuro. E Agar se afasta então porque o seu coração, tão dolorido, tão angustiante, não quer ver a morte do seu filho. E Deus ouve a oração do menino. Quando ela se afasta ali porque ela não queria ver a morte do seu filho, o seu filho clama. Com certeza o seu filho refletiu, ele sim teve alguns momentos de falha, porém ele aproveitou a oportunidade de estar no deserto e ele não perdeu a esperança. Este é um grande perigo, perder a esperança, perder a fé, perder a visão de algo extraordinário. E aí ele abre os seus olhos espirituais e clama ao Senhor. Em dadas circunstâncias em nossa vida, nós precisamos ver com os nossos olhos espirituais. É pelos olhos espirituais que nós compreendemos que Deus é o provedor, mesmo em meio ao deserto.
E o menino clama e Deus ouve o nosso clamor, independente da circunstância. E o Senhor manda um anjo que vá até Agar. E o anjo ordena que Agar se levante, pega o moço. E aí, uma parte muito linda que diz que Deus abriu os olhos. Agar, em meio àquele desespero, ela não conseguia ver possibilidades. Talvez você aí nesse momento, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua situação, talvez você não consegue ver possibilidades. Como eu vou conseguir arrumar um emprego agora? Como agora eu vou cuidar da minha família? Eu estou com um ente querido doente que tem que ficar isolado. Eu não consigo ver, Viviane, possibilidades. Mas você não consegue ver possibilidades com os seus olhos humanos. Esses olhos onde existe uma visão limitada. Eu estou falando agora dos olhos espirituais. Você sabia que dentro da ciência, a nossa visão, ela também é norteada pelas nossas emoções. Se nós estamos com depressão, se nós estamos com sentimentos feridos, se nós estamos amargurados, angustiados, nós não conseguimos ter uma visão mais ampla. Nós vemos de forma limitada. Olha como é que funciona, né? Os nossos neurônios, todas as nossas funções cerebrais, emocionais e psicológicas. Então, Agar não estava vendo. Deus abriu seus olhos para ela ver o agir, o prover de Deus. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês um prover de Deus na minha vida quando eu estava ao meio do deserto. Eu tenho uma filha e 2 filhos, né? 2 filhos, a filha e o filho são biológicos e um a gente cria. E quando a minha filha, eu tinha só ela e ela tinha 3 anos de idade, ela foi acometida de um câncer no sangue, né? Por nome leucemia. E nós saímos aqui de Cacoal para irmos até São Paulo. Chegando lá, eu fiquei na casa de alguns parentes que, com grande amor, nos acolheu. E depois que a minha filha pegou a infecção hospitalar, que ficou na UTI ainda quase 2 meses, nós precisamos e fomos orientados pelos médicos de que nós teríamos que ir todos os dias. Ele daria alta para nós, poderia ir para a casa desses meus tios, e que nós deveríamos todos os dias retornar ao hospital para fazer os curativos, e eles observar curativos, fisioterapia, e eles observaram o processo de cicatrização. Então esse meu tio morava a cerca de 40, 50 minutos da cidade de Campinas, no bairro chamado Barão Geraldo, onde fica um hospital chamado Boldrini, que é um hospital onde trata somente crianças com câncer e algumas doenças ligadas ao sangue. Então, nós não sabíamos como faríamos para estar ali todos os dias. Éramos aqui de Rondônia, não conhecíamos os mecanismos para fazer todo esse desdobramento para ser realizado esse tratamento. Então a gente descobriu que caminhando algumas quadras da casa do meu tio, nós pegaríamos uma van e essa van nos levaríamos numa avenida do bairro Barão Geraldo e nós caminharíamos 40 minutos de caminhada. Eu não sei quantos quilômetros dá, porque nós fazíamos isso em caminhada, 40 minutos. E nós fazíamos isso todos os dias. Nós ficamos fazendo isso mais de 30 dias, caminhada. Só depois Deus proveu que eu consegui uma ambulância. Mas até então a gente não conhecia, não sabíamos que teríamos a possibilidade de uma ambulância. Então aquela lida diária era muito dolosa, muito cansativa. Então todos os dias nós levantávamos pela manhã, nos arrumávamos e caminhávamos até pegar a van, algumas quadras, pegávamos a van, íamos até essa avenida do Barão Geraldo. Ali nós caminhávamos, porque essa van ela não entrava, né,
nessa parte que chegava até o Hospital do Boldrini, que é um centro de muitas clínicas, ali tem o hospital também, a Unicamp, né? Um grande centro universitário de saúde, a Unicamp. A gente ia passando, então a gente caminhava 40 minutos. Era muito cansativo e muito preocupante. Porque quando a minha filha teve a alta, né, após Deus recuperar sua saúde, após a infecção, um momento muito difícil que ela passou na UTI, o médico nos orientou que ela não deveria tomar sol devido ao processo de quimioterapia, que ela não devia tomar chuva, que ela não devia ter contato com animais, que ela não devia comer alimentos crus e várias orientações que são utilizadas para um processo de um tratamento com quimioterapia, onde a defesa ela cai, né? A imunidade cai e essa pessoa ela fica propícia a pegar infecções e essas infecções levar essa pessoa a óbito. E um desses dias que nós estávamos indo, eu me lembro, a gente, né, com um chapéuzinho, a gente na época não tinha nenhuma sombrinha, e a gente fazia essa caminhada ali nas beiradinhas das calçadas, procurando a sombra e tentando. Era um momento muito difícil, irmãs. Era um momento que a minha vida foi hospital. Não tinha a oportunidade de ir em uma loja, ir em um shopping, comprar algo, não. Até porque por muitos dias eu fiquei sozinha também com ela no hospital. Mas nesse dia não, meu esposo estava comigo. E naquele dia era um dia de domingo. E às vezes a gente ia, quando nós retornávamos ao hospital para este ponto de circular, nós muitas vezes chegávamos ali e esperávamos muitas horas, mas tinha, né, um ambientezinho coberto, pequenininho, onde as pessoas esperavam ali as vans e circulares. E naquele dia, um dia de domingo, quando nós chegamos, eu disse assim para o meu esposo, eu acho que hoje a gente vai ter dificuldade de achar horário para retornar. Porque domingo a gente estava muito calmo, um lugar muito assim isolado. Não é um lugar de centro comercial, mas é um lugar de centros hospitalares e moradias. Então nós fomos lá, caminhamos todo aquele trajeto de 40 minutos. Ela realizou o procedimento de curativo, limpeza, acompanhamento e depois nós retornamos. Quando nós começamos a retornar, eu me lembro que eu observei, eu vi que o tempo já estava bem voltado para a chuva, escuro, e eu comecei a me preocupar. E esse ponto que a gente esperava, ele ficava quase de frente a um posto de gasolina. E nós chegamos, retornamos e sentamos ali. E aí, irmãos, foi passando horas e nada de nenhum veículo passar. Era um deserto. Posso dizer para você que era um deserto. E aquilo foi ficando exaustivo, né? Ela tinha 3 anos, mas ela se tornou quase igual um bebê, ela voltou a mamar na mamadeira, a usar fralda, por causa do processo do tratamento. E nós ali dividimos, né? Trocando de colo ela, com aquela dificuldade, ela ficou um tempo sem andar, depois que ela saiu da UTI. E nós fazemos todo esse trajeto de 40 minutos com ela no colo. Era bem cansativo, meu irmão Bruno chegou a fazer também esse trajeto um dia comigo. Conheceu a realidade do deserto. E nesse dia, começou a ficar a noite. Foi ficando assim por volta de umas 6 e a gente não sabia mais o que fazer. Como nós iríamos embora? E de repente, começou a vir um vento tão forte. O tempo se escureceu e começou a chover. E aí eu tirei da bolsa que eu carregava alguns panos, né, manta, e eu comecei a cobrir a minha filha, tentando proteger a chuva que vinha. Ela vinha das laterais e a proteção de cima não estava evitando que essa chuva chegasse até nós. Então meu marido foi assim ao redor para ver se conseguia alguma solução. De repente uma das moças que trabalhava naquele posto, ela disse, vem aqui. E falou bem assim, olha, eu queria que vocês ficassem, eu estou em horário de trabalho, mas eu gostaria que vocês se protegessem dentro do meu carro. Era um carro branco, se eu não me engano, era um Palio. E a gente entrou dentro daquele carro e nós ficamos ali dentro. Eu, meu esposo e minha filha.
dentro daquele carro. E a chuva era tão forte, aquela chuva tão forte, forte, forte. De repente, aquela moça com seu coração triste, eu não sabia. Mas aquela moça, em todos os seus plantões, ela via a gente chegar, fazer a caminhada, retornar, esperar o veículo. Ela vinha acompanhando a nossa rotina e a gente não sabia. E é claro que ela via criança careca. Possivelmente ela já sim sabia que era uma criança que fazia um tratamento de câncer. E quando ela estava ali triste, a gente ficou algum tempo ali dentro daquele carro. Veio um moço, um homem que morava naquele bairro do Barão Geraldo, mas que trabalhava em Minas. Em Minas. Passava a semana trabalhando em Minas e hoje ele retornava, naquele dia ele retornava para a sua casa. E quando ele foi ali abastecer, ele não sabe entender por que ele sentiu de abastecer. Quando ele estava ali abastecendo, ele olhou para os olhos daquela moça, aquela moça não pediu nada para ele. Deus fez com que ele visse os olhos dela. Deus deu uma visão espiritual para aquela pessoa. E quando ele olhou nos olhos daquela moça, viu que ela estava com um semblante triste. Então ele disse assim: por que você está triste? Você é uma pessoa alegre, por que você está triste? Ela falou: eu estou muito preocupada, Existe um casal que eu acompanho eles, que eles trazem uma criança para fazer um tratamento de câncer aqui. E eu acompanho eles todos os dias. Aquela mulher não sabia que nós éramos de Rondônia. Aquela mulher não conhecia a nossa história. Mas aquela mulher via e o Senhor tocou no seu coração. E ela disse para aquele moço: todos os dias eu vejo eles chegando com aquela criança, né? Caminha, depois de algumas horas eles retornam andando. E hoje eles estão ali a tarde inteira e não veio nenhum veículo para levá-los para casa. E aquele homem disse assim: eu levo. Aí ela disse: mas você não sabe nem para onde eles vão, eu também não sei para onde eles vão. Ele disse: não, eu levo eles. Uma pessoa que a gente nunca viu, num lugar desconhecido, num deserto onde eu via era chuva, escuridão. O Senhor proveu, o Senhor provê em meio ao deserto. O Senhor provê em meio ao deserto, porque o deserto às vezes nos traz uma solidão, uma falta de visão, de perspectiva. E naquele dia a gente ali dentro daquele carro não sabia o que fazer. Abraçava a minha filha, olhava aquela chuva, não sabia até quando eu ia ficar ali dentro. Mas Deus proveu na minha vida e Ele também provê na sua. Aquele homem, sem nenhum conhecimento comigo, com meu esposo, com quem quer que seja, ele disse: eu vou levar vocês. Nós entramos dentro daquele carro e ele disse assim: eu não sei por que eu parei para abastecer. Eu estou vindo de Minas, eu estou chegando na minha casa, eu já estava próximo à minha casa. E eu não sei por que eu consegui perceber a tristeza nos olhos daquela moça frentista que trabalhava naquele posto. E a gente viu a agir de Deus, a providência do céu. E Deus nos permite a viver essas experiências ao meio ao deserto. Quando naquele dia eu não tinha um celular, como tem hoje com o WhatsApp, não. Isso aconteceu no ano de 2003, nós não tínhamos esses recursos, eu não tinha nenhum celular. Eu não conhecia ninguém, todo o comércio estava fechado. Não tinha nenhuma possibilidade para mim. Da mesma forma que Agar olhava ao meio daquele deserto, ela não via nenhuma possibilidade na sua visão física, embaralhada com tantas angústias e inseguranças. Talvez você agora que está assistindo esse vídeo, você tenha isso em sua consciência. Eu não consigo ver o que vai ser feito de mim nesse momento de deserto. Como será que vai ser a minha família? Mas o Senhor provê. O Senhor, Ele provê em meio ao deserto. Ele é a provisão.
E Ele permite que nós caminhamos, que nós deparamos com situações em que nós não conseguimos resolver. Naquele dia nós não sabíamos o que nós íamos fazer. A minha perspectiva é que talvez passássemos a noite dentro daquele carro, sem dinheiro, sem alimento, mas o Senhor proveu. E aquele homem que eu nunca tive a oportunidade de dizer novamente obrigado, eu tive a oportunidade de dizer para ele novamente obrigado. Deus usou para levar essas pessoas desconhecidas para outra cidade e deixou na frente da casa do meu tio. E eu e meu marido saímos ali maravilhados. Maravilhados com o agir de Deus nas nossas vidas. O deserto desequilibra. O deserto mexe com as nossas emoções. Abre os seus olhos espiritualmente. Deus abriu os olhos daquela mulher, daquela frentista, para que ela pudesse ver o nosso sofrimento. Deus abriu os olhos daquele moço para ver a tristeza daquela frentista e ser um mecanismo, para ser um recurso de bênção na nossa vida. Mas eu sei que Deus foi Ele que proveu tudo. E a minha filha não se molhou e nós chegamos em paz em casa, na casa do meu tio que a gente ficava. Que essa mensagem possa chegar até o seu coração. Que por meio dessa mensagem sua fé seja expandida. Que Deus é o provedor. Ele cuida de nós. E Ele quer abrir os nossos olhos para vermos poço em meio ao deserto. Para vermos milhares de possibilidades em meio a momentos de angústias. E às vezes as pessoas que estão ao seu redor falam: o que nós iremos fazer agora? O que nós iremos fazer no meio dessa pandemia? E o Senhor vai te dar uma visão espiritual. E Deus vai abrir os seus olhos para você ver ali perto de você um poço que jorra tudo aquilo que Deus quer para a tua vida, de bênção, de prosperidade, né? Que Deus possa vir prover na sua vida, porque Deus provê em meio ao deserto. Um grande abraço. Foi muito bom estar com vocês durante toda essa semana do Dia das Mães. Que Deus abençoe você. Receba um abraço com muito carinho da tia Vivi e de toda a minha família.